Mas e essa guinada pra direita? Porque não tinha um veículo com Sim. uma inclinação mais à direita e a Jovem Pan meio que Na verdade. tomou esse lugar. Ou tinha? Não, na verdade, eu vejo de outra forma. O que a Jovem Pan fez? Ela, ela era um templo da liberdade de expressão. Então, entre as grandes emissoras, as emissoras tradicionais de prestígio, a Jovem Pan tem mais de 80 anos de história, entre as grandes emissoras, ela era a única que não cerceava a opinião dos seus comentaristas, jornalistas. Ou seja, você não tinha uma linha de editorial impositiva. Então, o que começou a acontecer? Prevalecia a opinião dos comentaristas que tinham identificação com o público. Ou seja, não é que a Jovem Pan era de direita. A Jovem Pan, O Edgar era esquerda, era não, então, progressista. mas ela basicamente ela seguia a linha da própria audiência. Então, era uma emissora, por isso que foi uma emissora tão querida por tantos anos. Então, assim, ela se comunicava com uma identificação total com o seu próprio público. Então, não é que ali havia uma orientação para que o comentarista fosse de direita. É simplesmente o seguinte, a partir do momento que você não censura vozes dissonantes e você abre espaço para posições minoritárias do debate público, descobriu-se o seguinte, nossa, a elite da imprensa a elite da imprensa pode até ser de esquerda, mas a maioria da audiência não. Ó, se você pegar o Datafolha agora, tá? Desse ano, tá, Vilela? 8 em cada 10 pessoas são contra a saidinha de presos em datas comemorativas. 8 em cada 10 pessoas. 77%. 77% das pessoas, segundo o Datafolha também, são contra mudanças na lei do aborto ou são a favor da proibição total do aborto. 77%. É 35%, se não me engano, que é a favor assim, da proibição total e 42% não quer que mudem a lei. 77%. E 67% das pessoas são contra a descriminalização do porte de maconha e drogas, por extensão. Então, você está falando aí que 7 em 10, 8 em 10 pessoas, em termos de saúde pública, em termos de lei penal, né, em termos de direito à vida, estão alinhadas a valores conservadores. Aí, quando uma rádio que nem a Jovem Pan permite, como era a Jovem Pan, permitiu que os seus comentaristas ventilassem essas opiniões, a rádio explodiu de audiência na rádio e na internet. Por quê? Porque é como as pessoas pensam. Agora, os gargalos tradicionais de informação, então, um periódico como a Folha de São Paulo, né? As outras UOL. grandes... o UOL, que é o maior site noticioso, que tem outro viés, eles eram como se fossem funis, da informação. Então, eles restringiam o que ia para o público. E aí, a hora que você solta de um lado, você vê, nossa, o que explica isso aqui? Isso aqui é uma audiência que estava represada. Então, assim, é literalmente um público que votava no PSDB porque não tinha uma outra opção mais identificada com a direita. A partir do momento que surgem outras opções, o PSDB, o que aconteceu com ele? Ele desidratou. Ele ainda existe, mas ele desidratou. Total. Por quê? Porque, na verdade, o que melhor representava, por exemplo, era o bolsonarismo, ou o liberalismo, enfim, essas outras forças aí da política. Então, eu acho que esse que é o fenômeno. É simplesmente, assim, deixar falar e ver o que acontece. Mas não sei se você concorda, um dos responsáveis por esse sucesso da Jovem Pan é o Reinaldo Azevedo. Com certeza. Fez um sucesso absurdo. Com certeza. Era assim, eu lembro quando eu era o Reinaldo dos Is que ele apresentava? Isso. Ele que alçou o Pingos nos Is e aquele horário a uma audiência, né, sem precedentes. E era ele à noite, e aí de manhã era o professor Marco Antônio Villa. Verdade. No Jornal da Manhã. Então você tinha, imagina, eu lembro, um paulistano da Gema, acordando lá, sei lá, às 7 da manhã para estar no serviço às 8 ou um pouquinho antes, passava na padaria, tomava o café, pão na chapa e escutando o Jovem Pan até o trabalho. Eu e milhões de brasileiros, né? Milhões de paulistanos. Então, assim, era isso. E depois, num segundo momento, o Felipe Moura Brasil assume
o Pingo nos Is, aí vem o Augusto Nunes. Verdade. Assim, era um time muito poderoso. E eu lembro, na época do impeachment, eu ouvia o Reinaldo Azevedo. É que ele padece daquela síndrome do Fernando Henrique Cardoso, né? Esqueçam o que escrevi. Mas por que que você acha que teve essa guinada? Olha, eu não sei se foi uma motivação intelectual, não sei se foi uma motivação econômica. O que eu sei é que o que ele diz hoje é muito diferente do que o que ele dizia antes. Ele fala que ele sempre foi um crítico da Lava Jato. Não é verdade. Na verdade, ele criticava o juiz Sérgio Moro porque ele falava que já havia provas mais que suficientes para pôr o Lula na cadeia. Tem artigo dele. Eu lembro quando ele entrevistou o Lula. Quem tiver dúvida, procure lá no YouTube, no meu YouTube, Caio Coppola, um vídeo chamado Entrevista Petralha. Eu mostro lá. Petralha, inclusive, foi ele que cunhou esse É termo. um termo que ele cunhou. O que ficou explícito depois pelo vazamento de alguns áudios que constam de investigações oficiais é que ele era muito ligado a pessoas do PSDB. E aí, quando esses áudios vieram à tona, inclusive, foi isso que motivou a saída dele da Jovem Pan. E a gente sabe também que ele é muito ligado a autoridades do Poder Judiciário, que inclusive já o citaram em decisões judiciais aí das altas cortes. Então, de certa forma, hoje em dia, para mim, ele é um jornalista do sistema. Né? Mas tudo bem, prestou um grande serviço aí à nação na época do impeachment da Dilma Rousseff. Né? Então, eu tenho essa memória dele, antes dele se tornar na minha visão, essa caricatura dele mesmo.